Bom dia a todos que estão aí entrando nessa live, os irmãos que estão chegando agora. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, na tua casa, na tua vida. Nesta manhã de domingo abençoada, a qual nós vamos participar um pouco juntos aqui nesse momento da Palavra de Deus, começando este dia agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui. Vamos logo fazer uma oração, agradecer a Deus e pedir que Ele, neste momento, fale em nossos corações, que a palavra dEle venha nos preencher cada vez mais. Ore aí, juntamente comigo. Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos. Nós te bendizemos, nós te agradecemos, nós te exaltamos, porque o Senhor é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Pela oportunidade de estarmos aqui agora compartilhando deste momento juntamente com os irmãos que estão aqui participando conosco desta Escola Bíblica Dominical. Que a tua presença, Pai, aleluia, seja real em nosso meio. Que o teu favor esteja conosco. Pai, nós pedimos a ti sabedoria, discernimento, graça, para que possamos, Pai, aleluia, transmitir essa lição a todos que estão nos ouvindo, que cada um que está nos ouvindo possa sentir aí a bênção do Senhor em seu lar. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Maravilha, irmãos. Mais um domingo de manhã, nós estamos na nossa lição de número 10. São 10 lições, já 10 domingos consecutivos que nós estamos aqui estudando sobre Salmos. E a lição de hoje é uma lição onde nós vamos aprender sobre agradecimento. O título da lição é Rendendo Graças ao Senhor. Rendendo graças ao Senhor. O texto áureo da nossa lição de hoje. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Salmo 118. Então, se você tiver aí com a sua Bíblia, você vai ver aí que no Salmo 118 nós teremos aí a base da nossa lição de hoje. Deus abençoe os irmãos que estão aí assistindo essa live, participando aí conosco dessa Escola Bíblica Dominical. A verdade aplicada, ou seja, como nós vamos aprender a aplicar essa lição no nosso dia a dia, render graças ao Senhor em todo o tempo, é um princípio de vida que caracteriza aquele que está em Cristo. Então essa é a prática, a verdade prática, aquilo que nós devemos praticar depois de entender essa lição. Render graças ao Senhor em todo o tempo é um princípio de vida que caracteriza aquele que está em Cristo. Os objetivos que nós teremos nessa lição é apresentar as características que estão lá no Salmo 118, falar sobre a bondade e a benignidade de Deus e mostrar que Cristo, a pedra angular, nós vamos ver um pouquinho qual que é o significado de pedra angular, sustenta a sua igreja. Mostrar que Cristo, a pedra angular, sustenta a sua igreja. E o texto de referência que nós aqui vamos nos basear se encontra no Salmo 118. Aqui no texto nosso da revista tem alguns versículos selecionados, mas eu gostaria de ir um pouquinho além e ler o Salmo 118 completo juntamente com você, para que a nossa base de estudo aqui seja completa. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora a Israel, que a sua benignidade é para sempre. Diga agora à casa de Arão, que a sua benignidade é para sempre. Digam agora os que temem ao Senhor, que a sua benignidade é para sempre. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo, entre aqueles que me ajudam.
pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedacei. Cercaram-me e tornaram a cercar-me, mas no nome do Senhor eu as despedacei. Cercaram-me como abelhas, mas apagaram-se como fogo de espinhos, pois no nome do Senhor as despedacei. Com força me impeliste para me fazer cair, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos há voz do júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se exalta. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei. Contarei as obras do Senhor. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Abre-me as portas da justiça. Entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei porque me escutaste e me salvaste. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, nós te pedimos, prospera. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Deus é o Senhor que nos concedeu a luz. Atai a vítima da festa com cordas e levai-a até os ângulos do altar. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu te exaltarei. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então este é o Salmo de número 118, um Salmo de Halel. Existem alguns salmos sequenciais, são salmos de 113 ao 118, que são chamados Salmos de Halel, né, ou Salmos de Louvor. Né. Este salmo, assim como outros 33 salmos, são salmos chamados salmos órfãos. Não existe nas escrituras antigas uma epígrafe que destine ele ou defina qual é o autor que escreveu este salmo. Então este é o Salmo 118, um salmo que era cantado, entoado, fazia parte da liturgia das principais festas do povo judeu, que eram as festas de peregrinação. Né? Então dentro dessas festas, a Páscoa, a festa dos tabernáculos, eles entoavam esse louvor. Então o mestre do louvor dizia lá para o povo, era como se alguém puxasse esse louvor, né? Diga agora a Israel que a sua benignidade é para sempre. E aí você imagina o povo dizendo, a benignidade do Senhor é para sempre. Mas essa liturgia, dentro do povo de Israel, na entoação dela, todas as vezes que aconteciam as festas, não era uma repetição vã. Realmente eles agradeciam a Deus, existia uma gratidão a Deus. Por isso que é um salmo de ação de graças, né? Um salmo de louvor, é um salmo de agradecimento, que o povo judeu agradecia a Deus nos momentos das suas festas, né? Por tudo que o Senhor é, porque aqui fala que Ele é bom, agradeciam pelo que Ele é e agradeciam também pelo que Ele fez, né? Pelas grandes coisas que Ele fez. Vamos aqui entrar um pouquinho nesse salmo, estudar um pouquinho aqui o que o nosso comentarista fala a esse respeito. O estudo do Salmo 118 destaca a relevância de exaltarmos o caráter de Deus, confiarmos nele e em todo o tempo e testemunharmos dos seus maravilhosos feitos. Então destaca aqui essa importância de, na nossa vida, exaltarmos o caráter de Deus, em nossa vida, confiarmos em Deus em todo o tempo. Não confiarmos em Deus somente na hora em que
a situação parece mais correta, na hora que de repente parece que o rumo tomou diferente daquilo que a gente estava esperando, devemos confiar em Deus também. Nos estudos anteriores nós já falamos muito sobre isso, a questão da confiança no Senhor, independente da nossa vontade estar sendo feita ou não. Mas a confiança no Senhor no sentido de que ao momento que nós entregamos a Ele a nossa vida, Ele fará o melhor para nós. Se tem um exemplo no programa Viva da Assembleia de Deus Madureira, está lá no YouTube, da TV AD Rio Claro, quando perguntado por uma das pessoas que fez a pergunta ao Igor, como é essa questão de confiar em Deus, ou ter a certeza de não ter ansiedade, quando nós entregamos tudo na mão do Senhor e ainda não aconteceu nada. Então eu citei um exemplo ali do despertador, que a gente todo dia coloca o despertador, o celular, para despertar pela manhã, para acordarmos para ir trabalhar. E a gente não acorda de madrugada para ver se esse celular vai despertar, se continua lá marcado a hora. A gente sabe que ele vai despertar no outro dia. Então a gente confia no celular que ele vai despertar no outro dia. E às vezes em Deus nós não temos tanta confiança, nós depositamos na mão do Senhor a nossa esperança, a nossa confiança, as nossas petições, e às vezes a gente acha que aquela coisa teria que acontecer naquele momento e ela não acontece. E aí nós já vamos lá falar com o Senhor de novo, mas Senhor, não aconteceu, e aquele desespero, achando que Deus não está nos atendendo. E aí nós temos que confiar no Senhor muito mais do que nós confiamos no nosso celular. Devemos deixar que Ele faça o melhor para nós, que Ele tem o melhor para nós, de que qualquer decisão que Ele tome a respeito das nossas vidas e do nosso futuro, o que Deus tem para nós sempre será o melhor. Então eu fiz esse exemplo ali naquela entrevista, e fala sobre confiança. Então no Salmo 118 é um chamado para louvar a Deus pela sua bondade e pelo seu socorro. Um louvor como resultado da confiança, bondade e socorro. Interessante o testemunho do salmista sobre o valor da confiança em Deus. Dá a entender, apesar desse Salmo 118 ser um dos salmos órfãos, que você não sabe exatamente o motivo ou o momento em que ele foi escrito, mas possivelmente num momento de dificuldade, alguns estudiosos acreditam que seja sobre o retorno do cativeiro babilônico, outros pensam ser sobre uma grande vitória de um dos reis, talvez o rei Davi, uma de suas grandes vitórias, trazendo essa necessidade de agradecermos, de adorarmos, de louvarmos a Deus, porque Ele socorreu, porque ele teve cuidado, porque Ele é bom, né, em tudo que Ele faz, né? Por exemplo, se a gente ler os versículos 10 em diante, ele vai dizer assim, ó, todas as nações me cercaram. Dá a sensação de que estava havendo alguma guerra, e por várias vezes Israel se viu cercado por um grupo de nações. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, fala sobre algumas nações que rodearam Israel. Então, aqui nós vemos que as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedacei. Ou seja, o salmista, quem escreveu este salmo aqui, ele reconhecia que não estava na sua própria força a vitória. A vitória não estava nos seus próprios méritos, mas a vitória estava no nome do Senhor, na confiança que ele teve no Senhor. Ele continua no versículo 11, cercaram-me, tornaram a cercar-me, mas no nome do Senhor eu as despedacei. Cercaram-me como abelhas, mas apagaram-se como fogo de espinhos, pois no nome do Senhor as despedacei. Ele continua dizendo, com força me impeliste para me fazeres cair. Ou seja, os inimigos fizeram de tudo para derrubar, para destruir aquele rei ou aquele momento daquela guerra. Mas o Senhor me ajudou. Então ele está lembrando de grandes feitos que o Senhor teve na vida dele, na história dele. E aí é trazido para o povo de Israel esses grandes feitos e está agradecendo a Deus. Mas se nós voltarmos lá no início, ele não está agradecendo somente pelos grandes feitos, ele está agradecendo porque o Senhor é bom. E nós vamos também falar um pouquinho aqui sobre a bondade de Deus. Então a parte 1.1 aqui.
Halel significa louvor. Um grupo de salmos são identificados como salmos de Halel, que são do 113 ao 118. Os judeus identificam o Salmo 136 como o grande Halel. Vamos dar uma olhada no Salmo 136? É o grande louvor. E realmente esse Salmo 136 é um salmo lindo. Eu imagino esse salmo sendo entoado nas liturgias das festividades judaicas. Olha só. O cantor, o mestre do louvor, então dizia: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade é para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade é para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade é para sempre. Que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque sua benignidade é para sempre. Tirou Israel do meio deles, porque sua benignidade é para sempre. Com mão forte e com braço estendido, porque sua benignidade é para sempre. Enfim, ele continua relatando diversas situações ou diversos atributos de Deus, dizendo que a benignidade dele é para sempre. Até o versículo 24. Eu li só 12 versículos do Salmo 136. Mas olha que salmo maravilhoso para nós meditarmos. Talvez você e eu pudéssemos escrever também um salmo aqui e começar a contar a nossa história. O dia em que Ele nos tirou das trevas, porque sua benignidade é para sempre. O dia que Ele nos apresentou a luz, porque sua benignidade é para sempre. O dia que Ele me curou da enfermidade, porque sua benignidade é para sempre. O dia que Ele me deu hoje, porque sua benignidade é para sempre. O ar que eu respiro, porque sua benignidade é para sempre. Talvez nós pudéssemos escrever uma lista imensa de atos da bondade de Deus para conosco. O dia que Ele me deu a vida, porque sua benignidade é para sempre. Então, meus queridos, olha só o que nós aprendemos aqui com o salmista no livro dos Salmos. Dar louvor, ações de graça, agradecimento por tudo que Deus é, por tudo que Deus fez, por tudo que Deus faz. E na nossa vida falta muito isso, falta muito agradecimento. A gente poderia, no decorrer da lição, nós vamos falar sobre esse assunto, mas só de pararmos para pensar que Deus, pela sua bondade, nos deu um favor imerecido. Ele nos deu a graça. A graça que é um dom de Deus, que não vem de nós, que é um favor imerecido. A graça que nos conduz à salvação. Ou seja, a salvação foi dada para nós, e se Deus fosse escrever a nosso respeito, Deus nunca escreveria porque Ele fez isso, porque ela fez isso. Não, Ele fez por nós. Eu não estou dando a salvação para ele, eu não estou dando a salvação para ela do ponto de vista divino. Não estou dando a salvação para eles porque eles fizeram algo. Não, Deus deu a salvação para nós, e a graça da parte de Deus para nós foi um favor imerecido. Nenhum de nós merecíamos nada disso. Deus simplesmente falou: eu vou salvá-los. Eu quero eles do meu lado. Eu quero preparar um lugar para eles e quero trazê-los para cá. E alguém poderia até dizer, estou conjecturando, irmãos, alguém poderia até dizer: mas eles não merecem essa salvação. Mas eles são um povo rebelde, são um povo difícil. Mas eles não estão preocupados em te adorar. Mas eles não estão preocupados em te servir. E Deus, independente disso, a minha bondade os alcança. A minha misericórdia os alcança. Eu quero trazê-los para perto de mim. Então eu vou dar o direito para eles da salvação. Vou enviar meu filho. Aí Jesus vem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para morrer em nosso favor, para que todo aquele que nele crê não pereça mais. Então Deus deu pela sua bondade, foi graça, favor imerecido. Só de analisarmos esse favor imerecido da parte de Deus, essa graça que nos alcançou, nós já deveríamos render graças a Deus ou agradecê-lo todo o tempo, somente por isso.
Mas aqui nós vamos aprender que não somente por isso, mas também por todas as outras coisas que são atributos de Deus, por exemplo, sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu amor e também pelos seus feitos, nós devemos agradecer. E ao ler esse salmo, ao estudar essa lição, nós vamos perceber que precisamos ser muito mais gratos a Deus do que somos hoje. Muito, mas muito, muito mais gratos a Deus do que somos hoje. Então vamos lá. Esses salmos, irmãos, o Halel, eram recitados nos cultos da sinagoga e nas 3 grandes festas da peregrinação, na Páscoa, no Pentecostes e na festa das cabanas ou das tendas, além da festa da dedicação do templo. Constituem os salmos de exaltação aos atributos de Deus e à sua obra salvadora. A Bíblia informa que Jesus, na ocasião da última Santa Ceia, juntamente com os discípulos, cantaram um hino. Está lá escrito em Marcos 14, 26. Se a gente olhar em Marcos, capítulo 14, versículo 26, nós vamos ver que antes de Jesus subir até o monte, Marcos 14, 26, no final ali, e tendo cantado o hino, saíram, logo depois da ceia, versículo 25, Jesus está dizendo: em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, supõe-se aqui que esse hino que foi cantado, possivelmente foi um desses salmos, que era comum, tradição dos judeus, entoá-lo antes. Uma parte desse salmo antes da Páscoa e outra parte depois. Assim como na nossa liturgia do nosso culto, a gente inicia o culto, canta 3 hinos da harpa, lê a palavra de Deus, faz uma oração, depois a gente vai para os louvores avulsos, louvores congregacionais, aí a gente vai para a palavra de Deus. Assim como nós temos a nossa liturgia, também existia uma liturgia no templo judaico, existe até hoje. Então essa liturgia era seguida dessa forma. Tinha-se os salmos de louvor, os salmos de adoração a Deus, em cada uma dessas festas. Jesus possivelmente entoou um desses salmos, era um salmo litúrgico. Eram cantados em procissão. Quando essas festas, irmãos, eram as principais festas em que os hebreus, homens, eram obrigados a virem até Jerusalém. Então era uma participação maciça. Então enquanto eles vinham cantando, andando em procissão, eles vinham dizendo, entoando esse salmo. Quando eles estavam chegando próximos ao templo, então o mestre dos louvores entoava uma parte e a multidão respondia. Se nós olharmos aqui no Salmo 118, nós vamos ver que ele faz o clamor. Imagina que coisa linda que era, irmãos, quando eles chegavam ali aos pés do templo para oferecer seus sacrifícios, e aí o mestre dos louvores dizia: diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. E aí toda aquela multidão dizia: a benignidade do Senhor é para sempre. E aí ele dizia: diga agora, casa de Arão, que a sua benignidade é para sempre. E aí aqueles que faziam parte da casa de Arão diziam que a sua benignidade é para sempre. Aí ele dizia: diga agora os que temem ao Senhor. E aí todos diziam mais uma vez que a sua benignidade é para sempre. Então havia ali nessa liturgia uma troca, né, de louvor, alguém que puxava o coro e o demais, a multidão então que respondia. Devia ser coisa maravilhosa este salmo enquanto entoado na liturgia judaica. O título desse salmo, a gente sabe, não tem um título que apresente a sua ocasião histórica, como eu já disse. Ele se encaixa perfeitamente no retorno do cativeiro babilônico, mas também pode ser em alguma outra situação em que celebrava uma vitória de um rei na batalha. Por exemplo, o rei Davi, né, que também já estivera em grande perigo, fora livrado da morte, fez um voto de contar as grandes coisas do Senhor. Então há diversas interpretações para esse hino de ação de graças. Mas enfim, ele era entoado nestas festividades. É um salmo que expressa gratidão. Ao agradecer e louvar o Senhor, o salmista expressa seu amor a Deus de forma pura, sem fingimento, desinteressado. Então,
Percebemos ao longo dos versos que o salmista procurou expressar sua gratidão a Deus, rendendo a Ele graças em decorrência da sua bondade, louvando a benignidade, ressaltando os livramentos e a salvação alcançada por meio da ação de Deus, bendizendo o fato de que Deus é aquele que fortalece. Ao agradecer e louvar ao Senhor, o salmista expressa seu amor a Deus de uma forma pura, sem fingimento. A ação de graças acompanha o louvor, pois quando alguém declara os atributos e as obras de Deus, não pode deixar de ser agradecido por isso. Ou seja, quando nós estamos dizendo que Deus é bom, irmãos, é porque nós estamos sendo gratos a Deus, porque realmente Ele tem feito grandes coisas, né? Então nós estamos exaltando os atributos divinos. Está vinculada, né, aqui, o louvor com a ação de graça. O louvor conduz regularmente à ação de graças. E em tempos tão difíceis, olha aqui o escritor diz, é importante ser enfatizada a atitude de gratidão a Deus. Por exemplo, lá em Romanos 1,21, está dizendo que teve uma parte das pessoas que conheceram a Deus, mas não o glorificaram e nem lhe deram graças. Está lá em Romanos 1,21. Conheceram a Deus, mas não lhe glorificaram, preferiram adorar entre si aos homens. Pois se você ler o capítulo 1 de Romanos, você vai ver como Deus os abandonou às suas paixões infames. Está lá dizendo aqueles homens que se apaixonaram por outros homens, e tem várias circunstâncias em que Deus se entristeceu, aborreceu-os. Por quê? Porque eles não conheceram a Deus, porque eles não glorificaram a Deus, porque eles não deram graças a Deus. Todo aquele que está em Cristo precisa ter uma contínua atitude de gratidão ao Senhor. Filipenses 4,6. Vamos ver o que está escrito lá em Filipenses 4,6. Abra sua Bíblia aí. Nós vamos até o livro de Filipenses, lá no Novo Testamento. Depois de Efésios. Filipenses 4,6. Não estejam inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Então, nas nossas orações, aqui Paulo está ensinando a igreja de Filipe, aos filipenses, que as nossas petições devem ser entregues a Deus, devem ser feitas a Deus, devem ser conhecidas de Deus. Oração, súplicas e ações de graças. Todas as vezes que nós dobrarmos o nosso joelho, meus irmãos, todas as vezes que nós orarmos ao Senhor, nós certamente devemos ter ou temos coisas a pedir, porque nós somos insaciáveis nas nossas necessidades, não é verdade? Nós temos coisas a pedir, nós temos problemas que a gente está enfrentando, então tem orações, tem petições, mas também tem súplicas, né? Que o Senhor nos livre, etc. Mas também Paulo fala sobre um outro conteúdo da oração fundamental, é um tripé: oração, súplica e ação de graças. Toda vez que você vai dobrar o seu joelho e vai orar ao Senhor, certamente há motivos para você agradecê-lo. Certamente há motivos para você exaltá-lo. Como nós dissemos aqui anteriormente, poderíamos dizer: Senhor, pela vida que eu tenho, porque a tua benignidade é para sempre. Eu te louvo pelo ar que eu respiro, porque a tua benignidade, a tua bondade é para sempre. Então há motivos mil para agradecermos, para louvarmos, para bendizermos o nome do Senhor. Então é isso que Paulo nos instrui, é isso que essa lição está nos ensinando: a render graças a Deus em todo tempo, em todo momento. Temos necessidades a pedir? Temos, mas também temos muito a agradecer. Deus não quer e não se agrada de nós como seres ingratos. A ingratidão, meu querido, não pode fazer parte da nossa vida espiritual. A ingratidão é uma das piores transgressões que nós podemos cometer. Ser ingratos a Deus, depois de tudo o que Ele fez por nós, como nós já aqui falamos aqui anteriormente a respeito da graça, do favor imerecido, da salvação que Ele nos deu, não olhando para algum
alguma benfeitoria nossa, não olhando para alguma obra que nós fizemos, não. Até Paulo salienta isso, que a nossa salvação e a fé não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Alguém acha que, não, eu vou alcançar a salvação porque eu fiz caridade. Não. Você pode fazer todas as coisas, mas a salvação é um favor imerecido, é pela graça, é por meio da fé. Você crê em Deus, crê que Jesus é o Filho de Deus? Creio. Olha, então Deus derrama essa graça, essa misericórdia, essa graça salvadora, essa graça, esse favor imerecido. E aí entra um outro processo, que é o processo de construção espiritual. Aí vem outros processos no decorrer da caminhada cristã. Mas a partir desse momento, desse estalo, a graça te alcançou ali, te deu acesso a Deus através de Jesus Cristo. E aí você vai receber de Deus as bênçãos do Senhor. E a partir desse momento você precisa ser grato a Deus. Você tem que ser grato a Deus em todo momento, em todo tempo. Mas está difícil a minha vida, mas seja grato a Deus porque Ele permitiu você viver, porque Ele preparou o céu para você. Seja grato a Deus. Seja grato a Deus pelo dia, seja grato a Deus pela noite, pela alegria, mas também pela tristeza. Mesmo em meio a lágrimas, seja grato a Deus. É isso que a palavra nos ensina, é isso que a lição nos ensina. Gratidão a Deus. Ser mais grato a Deus. No tópico 2, nós vemos aqui a bondade, o caráter de Deus. O Salmo 118 é um convite para que o povo de Israel verbalize sua gratidão ao Senhor por sua bondade e benignidade. Irmãos, verbalizar é um ato muito bom. Por quê? Às vezes você tem uma afeição por uma pessoa, você gosta de conversar com essa pessoa, gosta de estar próximo dessa pessoa, mas você nunca diz para essa pessoa quanto essa pessoa é importante, quanto essa pessoa te faz bem. Então essa pessoa ela acha que você até gosta de conversar com ela, de conviver com ela, mas quando você verbaliza isso, traz uma realidade diferente para a situação. Da mesma forma nas nossas orações, nas nossas petições, irmãos. Você pode no teu sentimento ser grato a Deus, mas verbalize isso. Coloque isso nas tuas orações. Sempre é bom, porque a palavra de Deus diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. São atitudes que nós temos que tomar, que do ponto de vista espiritual, sabendo que Deus conhece todas as coisas, conhece as nossas necessidades. Irmãos, talvez seria inútil nós pensarmos: eu preciso pedir a Deus. Deus já sabe o que eu preciso. Mas em todo tempo Deus quer exercitar essa habilidade nossa, de pedirmos, de conversarmos com Ele, de exercitarmos os nossos dons, aquilo que Ele nos deu, o dom da comunicação. Deus poderia simplesmente, pela sua autossuficiência, pelo teu poder, antecipar as nossas necessidades e deixar tudo pronto para nós. Um exemplo, Deus poderia falar assim: bom, eu sei que ele vai ter fome, então já vou saciar a fome dele aqui. De repente você está andando com fome, né? Bom, a barriga está cheia já. Mas do nada, Deus teria poder para fazer isso. Mas não, Deus quer que nós, como seres humanos que somos, criaturas suas, exercitemos as habilidades que Ele nos deu. E uma delas é da comunicação, é da fala. Então é sempre importante nós pedirmos. Em vários momentos a palavra de Deus mostra que Deus estava aguardando o povo clamar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, eu ouvirei do céu, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Então Deus espera ações da nossa parte. Clama, lá em Jeremias 33, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ou seja, Deus já tinha o conhecimento de coisas que Ele poderia anunciar ao povo. Mas Ele fala ao povo: clama a mim e responder-te-ei. Deus está pronto para dar a resposta para nós. Deus tem o conteúdo que precisamos. Deus tem a saída, o escape que necessitamos. Mas Ele quer da nossa parte que nós clamemos, que nós falemos, que nós verbalizemos. Não somente as petições e as súplicas. Vamos voltar ao tripé de Paulo, que Paulo escreveu aos Filipenses. Vamos voltar ali. Não somente oração e súplica, petições, necessidades, mas ações de graça. Então, tanto as petições quanto o louvor a Deus
devem ser verbalizados nas nossas orações. Então é isso que o Salmo nos ensina e que nós aprendemos nesta manhã. Louvar ao Senhor porque Ele é bom. Então a gente entra aqui no caráter de Deus. Deus tem alguns atributos, como por exemplo, Deus é imutável. Deus não muda. E a bondade é um dos principais atributos de Deus, porque da bondade deriva a sua benignidade. Se Deus não muda e Ele é bom, Ele sempre foi bom, Ele sempre será bom. Essa bondade, que não é essa bondade que nós sentimos aqui, que isso aqui é só uma fagulha da bondade de Deus. Essa bondade que às vezes eu e você achamos que nós somos bons, porque nós fizemos o bem para alguma outra pessoa. Isso é ser bom? É, desde que seja feito de forma sincera. Mas a bondade de Deus transcende essa bondade humana, mas imensamente maior, de forma que nós não podemos calcular. O apóstolo Paulo fala que não tem como medir, não tem a altura, a profundidade, a largura, a grandeza do amor de Deus. Não dá para medir, não dá para calcular. Deus é bom na essência daquilo que pode ser chamado bom. Deus é bom no que Ele faz e Deus é bom em si mesmo. Então é isso que nós vemos da parte de Deus. O primeiro motivo para louvar o Senhor consiste no fato dele ser bom. Tão bom que Ele te amou. Tão bom que Ele te deu a oportunidade de salvação. O texto instiga os cantores a uma reflexão sobre os atributos morais de Deus. A bondade é o mais elevado princípio moral de Deus. Ao qualificá-lo como bom, informa-nos que nele não há defeitos. Olha, irmãos, que coisa linda! Em Deus não há defeito, não há caminho tortuoso em Deus, não há falhas em Deus, não há falhas em Deus e nem no que Ele faz, não há erros em Deus e nem no que Ele faz. Então nós precisamos entender isso, porque a partir do momento que nós entendemos isso, as coisas se tornam mais fáceis. Quando nós ainda achamos que Deus, não Senhor, acho que o Senhor errou nisso aí, era para ser diferente. Enquanto nós temos esse tipo de pensamento, irmão, nós vamos diminuir Deus. Nós vamos criar um Deus menor do que Ele é. Mas a partir do momento que nós entendemos os atributos morais de Deus e sabemos que Deus é bom, de que em Deus não há erro, Deus é perfeito, as suas obras são perfeitas, aquilo que Ele faz é perfeito. A hora que entendemos isso realmente, vamos descansar em Deus. Mas aconteceu um fato aqui terrível, fez muita gente chorar. Nós tivemos essa semana uma perda muito grande no segmento nosso, entre os evangélicos, entre os cristãos. Uma cantora extremamente conhecida, Fabiana Anastácio, veio falecer dessa doença terrível de Covid-19. E muitos chorando a perda de uma irmã que louvava a Deus de uma forma ímpar. Mas em todas estas coisas, Deus sabe o que faz, porque Ele é bom, Ele é perfeito. A nossa irmã está lá com Cristo, a salvação dela está garantida. Então, lá no futuro, quando nós estivermos com Deus, nós vamos entender, porque hoje nós conhecemos só em parte, mas vai haver um momento que nós vamos entender essas dúvidas que nós temos hoje. Por que aconteceu isso dessa forma? Por que aquela pessoa nasceu com aquela deficiência? Por que aquela outra pessoa teve aquele problema no transcorrer da sua vida? Todas essas questões materiais, físicas, humanas, passageiras, nós teremos conhecimento disso o dia que nós estivermos no lugar em que Cristo foi preparar para nós. Naquele dia nós vamos saber e nós vamos louvar o Senhor mais uma vez. Senhor, Tu és bom, Tua benignidade é para sempre, Tuas obras são perfeitas, tudo aquilo que o Senhor faz é reto, é correto, é justo, é perfeito. Vai haver um dia em que nós reconheceremos que até nos momentos que aqui nós ficamos em dúvidas, nós vamos saber que o que Deus faz é perfeito. O 2.2: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. O salmista inicia e termina o Salmo 118 anunciando porque a sua benignidade é para sempre. Trata-se de um termo que abrange diversas características importantes do caráter de Deus. Assim são encontrados em diversas versões da Bíblia algumas destas características da benignidade de Deus.
amor, misericórdia. O texto clássico, para se compreender o significado e a importância dessa palavra, é o Salmo 136 que nós lemos, que a sua benignidade dura para sempre. Essa palavra benignidade é usada 26 vezes no Salmo 136, para proclamar que a bondade e o amor de Deus, que a sua bondade e o seu amor são eternos. Em todos os atos, em todos os dias, em todas as circunstâncias, nós podemos ver essa bondade para conosco. Nós podemos ver esse amor para conosco. Nós podemos sentir e essa benignidade, essa bondade, esse amor invadindo nossas vidas. É só olhar para Deus. É só perceber que todas as grandezas que existem, das quais os homens ainda hoje não conseguem explicar, todas elas estão aí expostas aos nossos olhos. Todas elas louvam ao Senhor. Os céus louvam ao Senhor. Os firmamentos louvam ao Senhor. As estrelas, a lua, o sol, as árvores, os pássaros, o vento, o mar, a terra, todas as criações louvam ao Senhor. E às vezes nós negligenciamos esse louvor. Como nós vimos lá em Romanos 1:21, muitos homens deixaram de adorar. Muitos homens deixaram, abandonaram, não quiseram adorar o Criador. Não quiseram observar seus grandes feitos. Não quiseram entender que Ele é bom, que Ele fez todas as coisas gratuitamente, que Ele nos amou de tal maneira. Não quiseram entender isso, não quiseram entender a misericórdia dEle. E isso é muito triste, porque isso é ingratidão. Então louve ao Senhor. Louve ao Senhor como eles, como o povo de Israel, como os judeus, aprenderam a louvar. Que nós possamos louvar também ao Senhor em todo o tempo. Trata-se de um tema tão relevante, que a mensagem de restauração do povo de Deus, que havia sido levado para o cativeiro babilônico, contém o hino que será entoado: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. Está lá em Jeremias 33, 10, 11, vamos ver lá. O povo cativo, sendo levado cativo para a Babilônia. Jeremias 33, o 10 e o 11. E aí diz assim: o povo estava cativo, a situação era terrível, não era, irmãos? Era situação para se louvar? Do ponto de vista humano, não. Do ponto de vista humano, era uma situação terrível. Ah, vou agradecer por um momento difícil? Mas aí diz assim a palavra: assim diz o Senhor: neste lugar de que vós dizeis que está deserto. Deus estava falando para Jeremias a respeito de Jerusalém, que estava destruída, a cidade tinha sido arrebentada, e eles olhavam ali e falavam: aqui acabou a nação foi levada cativa, está lá na Babilônia, destruíram, acabaram, virou deserto, não tem mais solução. Era motivo para agradecer? Do ponto de vista humano, não. Mas aí Deus está dizendo assim, ó: esse lugar que vós estão dizendo que está deserto, que está sem homens, que não tem mais animais, nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores, sem animais, ainda se ouvirá, olha que coisa linda, a voz de gozo, a voz de alegria, a voz de noivo, a voz de esposa e a voz dos que dizem. Olha que Deus leva Jeremias a escrever e a lembrar o povo. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Nesse lugar deserto, nessa situação terrível, ainda se ouvirá a voz daqueles que dizem e que diziam quando chegavam até o templo: louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. E a voz dos que trazem louvor à casa do Senhor, pois farei que torne o cativeiro da terra como no princípio, diz o Senhor. Então olha que coisa maravilhosa. Deus estava trazendo para Jeremias: ó, está parecendo que está tudo acabado, não está, Jeremias? Está tudo assolado. E eu trago essa palavra para você também, que às vezes está numa situação de desespero, pensando: olha, está tudo acabado, está tudo assolado, não tem mais esperança desse lado, não tem mais esperança do outro lado. Aí a palavra de Deus veio para Jeremias, e eu também transmito essa palavra profeticamente para você nessa manhã.
que a voz de gozo, a voz de alegria, a voz do noivo, a voz da esposa, a voz do louvor, a canção novamente voltará, o louvor novamente voltará. Aqueles que dizem glórias a Deus nas alturas, aqueles que dizem louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, essa voz voltará. Então esse tempo de dificuldade, esse tempo de problemas, esse tempo de aflição é um tempo passageiro, mas essa voz de alegria, essa voz de louvor, meu querido, não pode sair da tua vida, não pode sair da tua boca. Louve ao Senhor mesmo em meio a esse momento difícil e diga, porque o Senhor é bom. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. É assim que nós devemos passar por as dificuldades, louvando ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluia! É assim que nós devemos enfrentar as dificuldades, louvando ao Senhor. Outra característica do caráter de Deus, tópico 2.3, o Senhor é aquele que escuta. Oh, irmão, é tão bom ouvir isso, que o Senhor é aquele que ouve, é aquele que está atento. O salmista, após ressaltar a bondade e a benignidade do Senhor, por intermédio do louvor, ele testifica que tais aspectos do caráter de Deus se tornaram evidentes quando ele invocou a Deus e foi socorrido. Vamos ver lá no Salmo 118, versículo 5, versículo 21. Diz assim no versículo 5: E invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me pôs num lugar alto. Versículo 21. Louvar-te-ei porque me escutaste e me salvaste. Então você não serve um Deus surdo, não. Você não serve um Deus que está alheio, como alguns pensadores acreditam que Deus ele tem tantas coisas para se preocupar que ele não tem tempo para ouvir os seus pequeninos. Não, o Deus que nós servimos é um Deus que está atento à voz daqueles que o clamam. O Deus que nós servimos é o Deus que disse lá, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. O Deus que nós servimos é o Deus que disse para o povo se arrepender, clamar a Ele, buscar a face dEle. O Deus que nós servimos é um Deus relacional, é um Deus que quer esse diálogo, é um Deus que quer que você verbalize, que você traga a tua voz, as tuas súplicas, como Paulo diz aos Filipenses, as tuas petições, mas também as tuas ações de graça, o teu louvor. O Deus que nós servimos é um Deus que ouve. Seus ouvidos estão atentos ao clamor dos seus pequenos, daqueles que estão em apuros, daqueles que estão em necessidades e daqueles que também estão passando por um momento bom, mas querem agradecer pelos atributos e pela grandeza, pela bondade, pelos atributos de Deus. Deus está sempre pronto para ouvir. O salmista ressalta isso. Podemos clamar com confiança e podemos clamar com perseverança, pois Deus, Ele não é mau, e Ele também não é injusto. Jesus mesmo disse, quando um filho pede para o pai um pão, o pai poderia lhe dar uma pedra? Jamais. O pai vai lhe dar pão. Então se um pai aqui nessa terra sabe dar para o filho aquilo que ele pede, quanto mais Deus que está no céu não nos dará também aquilo que nós pedimos. Então Deus, Ele ouve a sua oração. Jesus, Ele diz que nós devemos persistir na oração, que nós não devemos desanimar. É evidente que nisso reside prova da nossa sinceridade. Aqui é interessante, o comentarista coloca, irmãos, que a gente tem que fazer alguma análise sobre aquilo que a gente pede. Queremos realmente o que nós estamos pedindo? Nós queremos mesmo o que nós estamos pedindo? É algo de tal natureza que nós podemos voltar a levá-lo uma e outra vez ao trono da graça divina? Aquilo que você quer é algo que você pode pedir diversas vezes para Deus? Porque a prova do valor de qualquer desejo sempre será se eu posso pedir isso a Deus em oração. Se aquilo que você está desejando no seu coração, se for correto, justo, bom, que você pode levar a Deus em oração tantas vezes quantas forem necessárias, então peça, irmãos.
Agora, se você falar, não, mas isso eu não posso pedir para Deus, não, isso eu não posso insistir, porque se eu estiver insistindo a respeito disso, eu vou estar sendo egoísta, eu vou estar dando uma demonstração de egoísmo, de interesse próprio. Então, faça uma análise. Se a tua petição, se aquilo que você está pedindo a Deus, realmente você pode pedir a Ele insistentemente. Devemos levar ante a Deus uma vida de infatigável oração, de que demonstre a validez das coisas pelas quais pedimos e a validez da nossa sinceridade ao pedi-la. Olha, isso é importante também. Eu valido as coisas que eu peço pela insistência de eu estar pedindo, pelas vezes com que eu estou pedindo, e também ao fazer isso, eu valido a minha sinceridade para com Deus. Porque se eu pedir uma coisa hoje e amanhã eu já esqueci, ela não tinha importância. Aí é igual petição de criança. Criança passa na loja, vê alguma coisa legal, eu quero isso daqui, vou pedir para o meu pai. Pai, dá esse brinquedo para mim, aí o pai não dá. No outro dia a criança já esqueceu, ou seja, não tinha relevância nenhuma aquele brinquedo. É esse tipo de cuidado que nós temos que ter quando nós vamos pedir alguma coisa para Deus. É relevante? É importante? Então peça insistentemente. Mas não esqueça de agradecer também por tudo que Deus fez, por tudo que Ele é, por tudo que Deus faz. Tópico 3, o agir de Deus. No tópico anterior nós ressaltamos aqui a bondade, a benignidade do Senhor e ressaltamos que Deus é aquele que escuta. Em outros trechos, a profundidade do agir de Deus em prol do ser humano, e tomamos a consciência de quão maravilhosa é a ação de Deus. Agora nós vamos ver aqui um pouquinho do agir de Deus. Deus é aquele que concede a luz. O verso 27 testifica que o Senhor nos deu a luz. Salmo 118, versículo 27. O Senhor nos deu a luz. Em outras versões, registra que Ele nos dá a luz, ou que Ele é a nossa luz. O termo luz no hebraico, irmãos, pode indicar, entre outras ideias, iluminar, brilhar, ser iluminado. Em 1 Pedro 2,9 encontramos que Deus nos chamou das trevas para a luz, para a sua maravilhosa luz. As trevas causadas pelo pecado, que obscurece a mente da pessoa, que afeta as suas áreas da vida. Mas a luz de Deus raiou, a sua maravilhosa luz, ou a sua admirável luz. Então Deus é aquele que concede a luz. Deus é aquele que nos tira das trevas. Deus é aquele que ilumina os nossos caminhos. Então esse é um aspecto do agir de Deus. Um dos aspectos do agir de Deus é iluminar nosso caminho, irmãos. Não dá para louvar a Deus por isso? Quando você começa, a gente louva a Deus pelo caráter que nós vimos aqui, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Vamos louvar a Deus porque Ele é aquele que nos escuta. Então, por Ele nos ouvir, porque a sua benignidade dura para sempre, porque Ele é bom, nós devemos louvar a Deus. Mas nós também devemos louvar a Deus por causa do seu agir. Nós também devemos louvar a Deus porque Ele nos concede luz. Nós devemos louvar a Deus porque Ele nos tirou das trevas. Devemos louvar a Deus por ter clareado o nosso caminho, por ter iluminado a nossa vida. Hoje você enxerga num nível espiritual, porque Deus clareou a sua mente, porque Deus iluminou a sua mente. Então o salmista lá atrás já testificava isso: o Senhor nos deu a luz. Ou seja, o Senhor nos mostrou o caminho. Nós estávamos perdidos, nós estávamos em desespero, nós não estávamos entendendo como nós íamos vencer aquela batalha, mas o Senhor nos deu a luz. E nós vencemos. O Senhor mostrou o caminho e nós vencemos. É isso que é o agir de Deus, aquele que concede a luz. Quer ver um outro agir de Deus? É aquele que dá força. Vamos louvar o Senhor porque Ele nos dá força nas nossas fraquezas. Olha só, o salmista no verso 14 do Salmo 118, ele declara que o Senhor é a sua força. Verso 14: o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Então, mais um motivo para você agradecer, para você louvar a Deus. Segundo alguns comentaristas, este versículo é a citação da vitória, o cântico da vitória verbalizado por Moisés após a travessia do Mar Vermelho.
O salmista, certamente tendo conhecimento dessa passagem, percebeu que somente pela força do Senhor o povo de Israel pôde escapar da mão dos egípcios. Nesta reflexão, entendeu que as batalhas só são vencidas em decorrência do Senhor fortalecer os seus filhos. Meu caro, se não fosse o Senhor te fortalecer nos momentos mais difíceis da sua vida, você acha que você teria forças por si só de estar em pé até hoje? Tem um salmo que diz que nós estamos em pé até aqui porque a mão do Senhor nos sustentou, a destra do Senhor nos sustentou. Então, Deus é aquele que te toma pela tua mão direita e te diz: meu filho, eu te ajudo. Deus é aquele que até compositores seculares escreveram músicas dizendo que nas estradas da vida, em algum momento, ele caminhando, ele olha para o chão, né, e ele vê duas pegadas, e ele no momento de tanta dificuldade, ele questiona: mas por que no momento mais difícil da minha vida só tinha as duas pegadas? O Senhor prometeu que sempre estaria do meu lado, e agora no momento da dificuldade eu só vejo dois rastros na areia. Você sabe dessa música secular? E aí o Senhor fala para ele: é que meu filho, nesse momento que você está vendo somente os dois rastros na areia, esses rastros não são seus, esses rastros são os meus, porque eu estava te carregando no colo. Então Deus é esse Deus que dá força. Deus é o Deus que no momento da tua fraqueza, Ele te fortalece. Então louve a Deus, porque Ele concede a luz, Ele ilumina seus caminhos, mas Ele também te dá força na hora que você está fraco, na hora dos teus temores, na hora das tuas fraquezas. É Ele quem te dá a força, porque a força provém do Senhor. Nós somos falhos. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O homem não tem força em si próprio para se levantar sozinho, mas Deus o levanta. Então louve ao Senhor, porque as batalhas da nossa vida são vencidas em decorrência do Senhor que nos fortalece. Então, quando nós buscamos nos fortalecer no Senhor, certamente seremos vitoriosos. O texto de Filipenses 4,13, Paulo escrevendo à igreja de Filipos: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha que palavra profunda. Nós podemos dizer que todas as coisas infere coisas boas, coisas ruins, dificuldades. Paulo está dizendo que em todos os momentos, nas fraquezas dele, Deus o fortalecia. Então ele podia estar no momento de dificuldade se sentindo fraco, mas Deus o fortaleceria. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Louvar a Deus também, porque Ele nos escuta. Louvar a Deus porque Ele concede a luz. Louvar a Deus porque Ele é aquele que dá força. E louvar a Deus porque Ele é a pedra angular que sustenta todo o edifício. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. A pedra angular. Eu quero ler aqui para você. As pedras angulares, isso aqui está no dicionário bíblico no Champlin. A pedra angular, as pedras angulares eram maciças pedras postas na esquina, formada pela junção de duas paredes, unindo-as de modo mais firme do que poderia ser feito na antiguidade. De outra maneira qualquer, Essa pedra também contribuía para fortalecer os alicerces da estrutura. A pedra de remate, no hebraico Eben Roshá, ou pedra da cabeça, que aparece em Zacarias, parece indicar que em algumas construções, as paredes que formavam esquina eram unidas no alto por alguma forma de pedra. O trecho de Isaías 28,16 refere-se a uma certa pedra, que na nossa versão portuguesa chama-se de angular, mas que no hebraico é piná, que era usada como laje sobre a qual uma parede era construída, a fim de melhor ligá-la com a outra, em uma esquina. Algumas vezes estas pedras formavam duas camadas. A arqueologia tem demonstrado que a maioria das pedras angulares eram simplesmente
imensas pedras, toscas e mal formadas. Mas a partir da época de Salomão, essas pedras eram cortadas e modeladas cuidadosamente. O uso espiritual agora da pedra angular. O Cristo profetizado, a pedra que os edificadores rejeitaram, mas que se tornou a pedra principal, correspondendo ao sentido da palavra hebraica, que significa principal ou da frente. Esse feito divino é uma maravilha aos nossos olhos, porque a ideia envolvida é que os pedreiros insensatos, a nação judaica para a qual viera o Messias, eles tinham rejeitado o elemento mais importante do edifício espiritual, a saber, o Messias. Mas Deus corrigiu tal injustiça, assegurando que a pedra encontrasse o seu devido lugar no templo espiritual. Então, meus queridos, a pedra angular, a pedra de esquina, que une as duas paredes, a pedra mais importante, a pedra de remate, a pedra-chave, no tempo de composição, o salmista, lá naquele tempo, nós falamos aqui do âmbito espiritual, do Novo Testamento, mas lá naquele tempo, como nós encontramos, ele está se referindo ao Israel desprezado e perseguido. Esse povo de Israel que estava sendo oprimido, desprezado e perseguido, Deus ia colocá-lo como pedra de esquina, como pedra mais importante do edifício, que ligaria as nações. Essa palavra ela é profética. Israel há de ser ainda a pedra angular, a pedra de esquina que vai ligar as nações aí num tempo escatológico futuro, nós sabemos disso. E ao mesmo tempo este texto é usado por Jesus referindo-se a ele como a pedra de esquina no âmbito espiritual. É Jesus que liga, que faz a ligação, que vincula a sua igreja, que faz a ligação entre nós e o céu, entre a terra e o céu. Jesus é essa pedra de esquina, a rocha de Israel. Oh, meus queridos, olha que coisa maravilhosa. Jesus que foi desprezado, foi a pedra de esquina. Então nós temos que louvá-lo porque ele ligou-nos com Deus, porque ele uniu as duas paredes. Nós estávamos distantes do Criador, mas Jesus veio para nos ligar, para nos unir, para juntar. Agora nós temos acesso a Deus, nós temos acesso ao Pai por causa desta pedra. Esta pedra que foi rejeitada pelos judeus ali como Messias. Essa pedra veio para ser a pedra principal da nossa vida espiritual, a pedra que nos liga a Deus. Esse é Jesus Cristo, nosso Salvador. Glórias a Deus por isso. Louvamos a Deus pela sua bondade. Louvamos a Deus por tudo isso que Ele tem feito por nós. Louvamos a Deus porque Ele é bom. Queridos, neste Salmo 118, nós vimos como temos motivos para louvar, como temos motivos para agradecer por todos os atributos de Deus, por todo o seu agir, por todo o seu fazer. Tantas coisas, tantos motivos para louvar. Louve ao Senhor na tua casa, louve ao Senhor através da sua vida, louve ao Senhor diariamente, louve ao Senhor. O Salmo 118, para concluirmos, instrui os servos do Senhor a uma vida de gratidão, a reconhecer a bondade de Deus, a sua benignidade. Ele é digno de ser adorado, não somente pelos seus benefícios, mas ele também é digno de ser adorado pela sua natureza. Que nós possamos, como aquele louvor que nós entoamos nos nossos cultos, mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado ao faz-me, Senhor. Que nós possamos ser mais gratos, que nós possamos louvar mais a Deus. Porque quando a gente para pensar quantas coisas Ele já fez por nós, quando nós paramos para reconhecer seus atributos, quando nós paramos para estudar sobre a sua bondade, nós percebemos quanto nós somos falhos e quanto nós devemos ser mais gratos a Deus. No próximo domingo, nós iremos estudar a lição de número 11, celebrando a palavra de Deus. Nós vamos estudar as características do Salmo 119, que é o maior salmo, maior capítulo da Bíblia. Quais as qualidades das Sagradas Escrituras?
Qual a importância de se meditar na palavra de Deus? Ali tem o Salmo 119, versículo 105, que diz que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e é luz para o caminho. Então esta vai ser a lição de domingo que vem, mas que durante essa semana e depois desse aprendizado, que nós possamos ser mais gratos a Deus e passar a semana louvando ao nome do Senhor. No sábado a gente sabe que nós teremos a Santa Ceia do Senhor. E a semana é uma semana que a igreja está em jejum, está em consagração. Existe uma escala de jejum, de oração. Então nesta oração, pratique o tripé que Paulo ensina aos Filipenses. Oração, súplica e ação de graça. Louve a Deus porque Ele é bom. Feche os teus olhos, vamos agradecê-lo. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos. Nesta manhã nós percebemos o quanto somos falhos em não te agradecer o quanto deveríamos te agradecer. Mas te rendemos graça, Pai, neste momento. Te louvamos, te bendizemos, porque reconhecemos o quanto o Senhor é bom, na sua essência, nos seus atributos, no seu poderio, na sua grandeza, no seu amor, na sua bondade, mas também no teu agir, na forma como nos amou, na forma como entregou seu Filho por nós, na forma como tem cuidado de nós a cada dia, na forma como preparou para nós um lugar para que nós pudéssemos habitar durante toda a eternidade. Muito obrigado por tudo, pela tua bondade, a tua benignidade, a tua misericórdia, que nos alcançam, Pai, gratuitamente todo momento. Que a tua graça, o teu amor esteja sobre cada vida, Pai, aí nos seus lares. Nós te pedimos em nome de Jesus. Curve a sua cabeça, estenda a sua mão. Vamos impetrar aqui a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Diz um amém bem forte aí no teu lar. Que Deus abençoe seu domingo. Louve ao Senhor em todo o tempo, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Deus te abençoe.